E aí galera, e se eu te contar que algumas pessoas já foram abduzidas por alienígenas? Alguns relatam terem visto criaturas cinzas. Outros até dizem que foram examinados por elas, e ainda tem aqueles que afirmam que foram obrigados a se relacionarem fisicamente com esses seres dentro de suas naves. Galera, já se prepara aí, porque é exatamente isso que queremos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Os maiores relatos de abdução do mundo, e tem até um brasileiro na lista. Preparados? Você ficou intrigado com o que vamos ver nesse vídeo? Então não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Além disso, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam fazer parte da nossa comunidade de exploradores do desconhecido. Juntos, podemos descobrir mais sobre o que está lá fora. Seja bem-vindo à nossa comunidade e vamos ao vídeo. Não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de contatos alienígenas. Alguns são apenas avistamentos de clarões ou coisas estranhas no céu, outros são mais profundos e assustadores como as famosas abduções, pessoas que simplesmente são retiradas daqui da Terra e vão parar em uma nave ou algum lugar totalmente desconhecido. Obviamente que ao voltar, se voltar, essas pessoas contaram suas histórias e mostram algumas marcas ou até mesmo objetos encontrados no corpo dessas vítimas. Então agora chega de enrolação e vamos conhecer esses casos. Caso Travis Walton. No dia 5 de novembro de 1975, o jovem Travis Walton, que tinha 18 anos na época, estava voltando do trabalho na Floresta Nacional no Arizona, Estados Unidos. Ele e mais 6 colegas estavam podando as árvores para o serviço florestal. Quando chegou perto das 6 horas da tarde, eles começaram a se preparar para retornar às suas casas. Porém, no meio do caminho algo bem bizarro aconteceu, eles viram uma luz muito forte vindo do céu. Em seguida um objeto voador não identificado ficou sobrevoando bem perto deles, como se estivesse observando o grupo de jovens. Segundo Travis e seus colegas, o objeto tinha um formato de um disco com mais ou menos 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento. Nessa hora, todos já estavam chocados com o que estavam vendo, e ignorando os avisos dos amigos, Travis saiu da caminhonete em que estava e foi andando em direção ao objeto, pois estava curioso em saber o que poderia ser aquilo. Todos contam que Travis não foi muito longe, logo em seguida ele foi atingido por uma luz, como se fosse uma descarga elétrica, na hora ele caiu no chão. Ao invés de ajudar, os amigos de Travis o deixaram caído, todos ficaram com muito medo e saíram correndo do local. Depois de uma longa discussão entre eles, o arrependimento bateu e voltaram para buscar o amigo, porém já era tarde demais, porque quando eles voltaram Travis não estava mais lá. Com o desaparecimento os amigos chamaram a polícia, logo começaram as buscas pelo paradeiro de Travis, porém infelizmente nenhuma pista foi encontrada. Eles ficaram procurando por vários dias. No 5º dia o telefone da irmã de Travis tocou e quem estava na linha era ele. Travis ligou para a irmã desesperado, pedindo para que alguém o resgatasse. Travis já tinha sido devolvido pelos alienígenas, sendo encontrado dentro de uma cabine telefônica totalmente desnorteado e sem nem conseguir falar direito. Ele ficou nesse estado de choque por vários dias. Depois de alguns dias ele conseguiu contar o que realmente tinha acontecido com ele. Ele contou que depois do clarão de luz só lembrava de acordar em um tipo de maca com 3 seres meio alienígenas e meio humanoide olhando para ele. Ele conta que esses seres tinham braços, pernas e mãos iguais de uma pessoa normal, porém eles eram diferentes, tinham uma pele muito pálida e o olho muito escuro como se fosse, de fato, um ser de um outro planeta. Ele continua contando que em um determinado momento ele pulou da cama para tentar fugir e saiu correndo por um longo corredor. A última coisa que ele se lembra foi de uma máscara cobrindo a sua boca e o seu nariz. Depois disso ele simplesmente foi anestesiado e apagou, só acordando ali, no acostamento da estrada onde ele fez a ligação para sua irmã. Foram feitos vários testes depois disso e nenhum conseguiu provar que ele estava mentindo. Esse é considerado o caso de abdução mais bem documentado da história, mas mesmo esse caso ainda gera muitas controvérsias porque os principais registros visuais que temos são os do Travis e seus amigos. Mas um fato muito interessante, tanto o relato de Travis quanto os dos 6 amigos passaram por teste do polígrafo, o detector não acusou nenhuma mentira, todos os depoimentos passaram no teste. A abdução de Pascagoula. Esse caso aconteceu em outubro de 1973, mas diferente do anterior a abdução não foi somente com uma pessoa mas sim com 2 colegas de trabalho, Charles Hickson com 42 anos e Calvin Parker que na época tinha 19. No dia 11 de outubro de 1973, após um dia cansativo de trabalho, eles decidiram ir pescar no rio Pascagoula que fica no estado de Mississippi nos Estados Unidos. A pescaria estava tranquila,
tudo estava como de costume até que do nada eles começaram a ouvir um forte zumbido que ficava cada vez mais alto. O barulho era muito estranho e então eles começaram a tentar encontrar a fonte, até que eles olharam para cima e se deparam com uma forte luz azul saindo de um objeto muito estranho, que eles não tinham a menor ideia do que era. Segundo Charles e Calvin, o objeto tinha cerca de 9 metros de comprimento e também tinha um tipo de cúpula no topo. Do nada eles foram puxados para cima, flutuando para dentro da nave. Eles contaram que foram recebidos por 3 seres de peles cinzas, que tinham as mãos muito parecidas com garras de caranguejos. Então as criaturas levaram eles para dentro de uma sala e examinaram os seus corpos por alguns minutos. Segundo eles, durante todo o tempo que eles permaneceram na nave eles estavam totalmente conscientes, conseguindo ver tudo o que estava acontecendo, porém eles não conseguiam se mexer, estavam completamente paralisados. Quando foram trazidos de volta ao solo, os dois correram para a polícia para contar tudo o que tinha acontecido. O caso foi passado para o xerife do condado, obviamente ninguém acreditou no relato dos 2 homens, então pediram para que eles fizessem teste do polígrafo, e para surpresa dos envolvidos na investigação ambos passaram no teste. Além dos relatos, Charles e Calvin também mostraram para o xerife uma perfuração que apareceu no braço deles, como prova de toda aquela história e dos experimentos que foram conduzidos neles. Na época o xerife disse que não sabia o que realmente tinha acontecido, mas a única coisa que ele sabia era que é muito difícil alguém fingir todo aquele medo que ambos demonstravam, pois os dois estavam completamente apavorados. Esse caso acabou ficando tão famoso que os 2 abduzidos deram várias entrevistas para vários programas. Em 2018 e 2019 o mais novo da dupla lançou 2 livros contando essa experiência aterrorizante. O caso brasileiro de Vilas Boas. Esse caso que vamos contar foi o primeiro relato de abdução aqui no Brasil e até hoje gera polêmica entre os ufólogos brasileiros e do mundo. Antônio Vilas Boas era um fazendeiro que vivia em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Na noite do dia 5 de outubro de 1957, ele e o seu irmão João avistaram uma luz branca vindo do céu, mas na hora eles não deram muita bola, mesmo sabendo que não era normal. Mas essa luz voltou a aparecer nos próximos dias, segundo o relato de Antônio. Cada dia ela parecia mais forte e cada vez mais perto. Na madrugada de 16 de outubro Antônio estava arando o solo, essa luz se aproximou muito mais do que nos outros dias, ao ponto de conseguir ver que a luz também tinha tons meio avermelhados e o que estava emitindo essa luz era uma nave de formato oval. Aquele objeto parecia estar seguindo ele, como estivesse fixado um alvo, então ele tentou fugir mas não tinha como, porque ele era o objetivo dos abdutores. Antônio então conta que naquele momento ele foi puxado pela nave, sendo levado assim para dentro dela. Segundo Antônio, os seres que ele encontrou eram mais baixos do que ele, usavam uma espécie de macacão cinza com um capacete e falavam uma língua que nunca tinham ouvido antes. Ele disse que a nave era toda feita de um tipo de metal e que os seres lá dentro eram bem cuidadosos, como se eles não quisessem machucá-lo. Antônio conta que quando ele percebeu já estava completamente sem roupa. A princípio os aliens não queriam machucar Antônio mesmo na hora dos procedimentos, mas começaram a retirar seu sangue por um tubo colocado no queixo. Se coloquem no lugar dele, você está em uma nave, sem roupas e com um tubo no queixo tirando parte do seu sangue, é para ficar apavorado, não é mesmo? E se eu te falar que os experimentos não pararam por aí? A história vai piorar ainda mais. Agora, depois da coleta do seu sangue, Antônio teria sido obrigado a ter relações com uma alienígena. Antônio relatou então, que depois de um tempo ali naquela sala, uma alienígena completamente nu entrou para fazer companhia a ele. A alienígena tinha pele pálida, cabelos esbranquiçados e pelos vermelhos nas axilas. Segundo o relato de Vilas Boas, em seguida as portas foram fechadas para que ele pudesse ficar a sós com ela. A alienígena pegou ele à força, obrigando ele a ter relações com ela. Depois disso ele foi simplesmente deixado em sua fazenda. Alguns meses depois ele foi ao médico fazer alguns exames de rotina e o seu médico percebeu que ele tinha 2 estranhas manchas debaixo do queixo, que pareciam ter sido causadas por pequenas lesões. Essa mancha teria sido causada por aquele cano que retirou o sangue dele no dia que foi abduzido. Apesar da história ser bem complexa e ter vários detalhes, até mesmo de como eram os alienígenas, o depoimento de Antônio e essas marcas no queixo dele são as únicas provas que existem para provar a abdução. Existem muitas pessoas que acreditam fielmente na história, graças à riqueza de detalhes nos relatos, mas também tem várias pessoas que não acreditam em nada nessa história. Mas e você? Qual é a sua opinião a respeito dessa história? Deixa aqui nos comentários.
Gostaria de agradecer por ter assistido a todo o nosso vídeo sobre relatos de abdução alienígena. Esperamos que você tenha se sentido entretido e tenha aprendido algo novo conosco. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Também deixe seu like no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Agradecemos pela sua atenção e esperamos vê-lo novamente em breve em nossos próximos vídeos. Até a próxima!